dica aqui. Essa aula aqui é especial com o tema de Páscoa para vocês que amam pintar coelhinhos. Essa aula é para você. Então aqui já vou pedindo para você não esquecer, já deixa seu like aí, se inscreve aqui para você receber aviso dos nossos conteúdos. Para você receber o aviso, é legal você ativar o sininho. Então ativa o sininho que você vai receber aviso de toda vez que eu posto uma aula para vocês. Então, aqui eu tô fazendo nessa sacolinha aqui de doce, tá? Mas você pode ampliar o risco para fazer em outras peças, tá? Depois você pode adaptar, colocar aqui outra coisa, ela segurando um ovinho, né? Um chocolate, que seja. Eu escolhi fazer com a cenourinha, porque aí pode usar no ano todo, né? Não somente na Páscoa. Então, fica essa minha sugestão para você também, tá? Então, bora para nossa aula? Ah, e antes que eu esqueça... o risco vai estar no nosso grupo VIP do WhatsApp, que vai estar no comentário fixado aí abaixo do vídeo, tá? E também no canal da bio do meu Instagram, então se você não segue, ó, vai estar aparecendo aqui, segue lá também. E na bio do meu perfil do Instagram tem um canal chamado Prica Dicas e Conteúdo. Você clica nesse nome lá que você entra e consegue acessar todos os riscos aqui do canal, tá bom? Então, dito isso, bora pra aula! Eu vou começar fazendo o fundo aqui atrás, tá? Então, para esse fundo, eu vou usar o diluente, vou usar o verde bebê e também a cor papaya. Pri, eu não tenho papaya, substitui por pêssego ou salmão, tá bom? Pode usar. E no caso do verde bebê, você... acho que não tem outra cor que substitui, gente, mas você pode misturar um verde... o verde country com branco, ele chega nesse tom, tá bom? Então, vamos lá. Vou primeiro passar o diluente aqui no fundo, para ficar mais fácil para espalhar a tinta. Então, ó, peguei meu pincel Pituá, tá? E aqui, ó, eu vou espalhar o meu diluente aqui. Pra eu poder espalhar o meu fundo, tá? Então, eu primeiro espalho o diluente aqui assim. Gente, eu gosto de começar pelo fundo, tá? Eu não gosto de deixar pra fazer depois. Eu acho que é perigoso muito borrar, então, assim, eu detesto ficar retocando depois a peça depois no final que tá pronta, tá? Então, eu, Priscila, prefiro fazer, tá? Você faz da maneira que você achar melhor, tá bom? Eu vou começar com o verde bebê, tá? E aí eu vou espalhar aqui desse lado, tá? Então eu vou pegar esse pincel Pituá, ele é bem maciozinho, tá? Ele é o C556, tá? Então, ó, eu tiro o excesso e, ó, movimento circular aqui, ó. Eu venho espalhando na volta, tá? Eu invado um pouquinho pra cá, porque essa área que eu vou fazer mais o papai, mas eu sempre dou uma espalhadinha pra não ficar tudo dividido, entendeu? A gente vai fazer um encontro dessas cores, porque elas são bem diferentes, né? Então, eu acho interessante passar um pouquinho, invadir um pouco o outro lado onde ela vai estar, para não ficar muito assim, um lado, né, de cada cor. Aí eu faço essa invasão, vamos dizer assim, tá? Com outra cor pra cá. Assim como eu vou fazer um pouquinho da outra pra cá também, ó. Então, invadir um pouquinho essa área, tá? O fundo, ele é sempre assim, mais esfumado mesmo. Eu não gosto de deixar marcado, tá? Vai ser um desenho mais delicado, então é interessante você não deixar tão marcado. Mas se você quiser pintar tudo, aí você vai ter que pintar bem escuro mesmo, tá? Mas aqui eu acho que fica mais bonito assim, tá? Bem delicadinho. Ó, agora eu vou fazer o papaya. Peguei um pouquinho, tirei o excesso. Ó, movimento circular. E eu vou, ó, espalhando aos poucos aqui, ó. Aí eu posso colocar um pouco pra cá também, ó. Invadir um pouquinho, pra não ficar muito divididas as cores, tá? Ó, e aí eu pego de pouco e vou, ó, trabalhando esse esfumado aqui, ó, tá? Faça com delicadeza pra que não fique muito marcado. Por isso que a mão tem que estar bem leve, tá? E aí, por isso que eu já prefiro o Pituá, porque a gente consegue espalhar uma área maior por conta do modelo do pincel também, tá? Por isso que a vantagem do Pituá, ele não deixa, quando a gente vai fazer fundo, ele não deixa ficar muito marcadão, tá? Então, se você tiver o Pituá, é a melhor opção aí pra você fazer esse fundo, tá? Ó. Então, esse fundo aqui é só um esfumado, ó, ele vai ficar mais assim. Ah, Pri, mas eu gosto de fazer acabamento no cantinho. Aí depois você pode vir e fazer um sombreado no cantinho, né? Depois, geralmente, eu faço no final essa parte aqui. Mas a gente pode fazer agora, ó. Pode colocar um pouco mais de tinta no cantinho, só pra... no final do fundo, tá, gente, que eu tô falando. É agora mesmo que a gente faz, não no final da pintura pronta. Então, você vê que eu espalhei, mas ficou uns buraquinhos. Então, eu venho agora retocando, entendeu, ó? Aí eu vou olhando onde tá esses buraquinhos, onde ficam umas falhas. E aí eu vou, com o pincel, ó, retocando esses cantinhos, tá? Então, ó. É pra ficar bem delicadinho mesmo, tá? Aqui vocês podem ver, tem uma grama, tá? Então a gente faz também agora.
Pra grama, a gente também continua passando diluente antes, porque a gente tá fazendo essa parte bem delicada, tá? Então, o diluente, ele ajuda a gente deixar mais delicado as nossas cores, tá? Então, ó, espalho aqui, onde eu vou fazer essa grama, tá? Uma espalhadinha, o meu diluente. Inclusive, eu preciso comprar outro, que o meu já está acabando. Então, vamos lá. Espalhei, tá? Beleza. Agora, vamos lá. Eu vou pegar meu pincel, ó, C523, número 8. Eu vou pegar um pouquinho dessa cor chamada verde grama. Pri, eu não tenho. Gente, a grama, vocês fazem uma combinação com o verde que vocês quiserem, tá? Que é uma sugestão. O interessante é você trabalhar com duas cores, que são uma mais clara e uma mais escura. Tá vendo que as duas aqui se combinam, tá? Então, por exemplo, uma sugestão, verde pistache e verde oliva, combina, tá? Então, aí você vê o verde que você tem aí. Não precisa ser o mesmo que eu tô usando, tá bom? Aqui é só sugestão de cores, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho, pouco mesmo, ó, tiro o excesso. E eu vou, ó, espalhar aqui onde eu passei o diluente, ó, tá? Então, ó, espalho, porque ele vai ficar bem delicadinho. Aí molhei um pouquinho minha tinta pra ficar mais fácil dela. Minha tinta tá meio durinha, né? Então, fica mais fácil de eu espalhar. Ó. Ó, tá bom? E aí você vai passar dessa forma aí, tá? Uma forma que fique bem delicado. Não pra ficar muito forte. Tá vendo aqui, ó? Eu acabo sempre esfumando aqui no final pra ficar... se acabar no nada, vamos dizer assim, um degradê. Não pra ficar aquele marcadão, riscadão, assim, uma faixa, não. Eu faço dessa forma aqui, ó. Em cima eu deixo mais escuro. E aqui eu vou, ó, espalhando ela de uma forma que ela se acabe num degradê. E parece que ela e o fundo do meu tecido se misturam, tá? Fazendo o degradê mesmo. Parece que ela com o fundo desse algodão são uma coisa só, tá? Então, assim fica bem mais bonito, tá? Mais delicado, ó. Perceba que fica, ó, um esfumado bem delicadinho, tá? Parece que ela meio que se mistura aqui com o meu algodão. É porque eu vou, ó, fazendo esse movimento, tá? E ela vai, ó, mesclando com o fundo do algodão. E o segredo aqui é mão leve e você fazer sem deixar apertando o pincel, porque senão ele fica um riscão marcado, tá? Então, essa é a dica. Agora, eu vou usar esse mesmo pincel, tá? E eu vou pegar minha tinta, ó, diluir um pouquinho ela aqui, na hora que vocês viram que eu peguei um pouquinho meu pincel molhado, ó. De lado, pincel ponta de faca, de lado assim, não assim, assim, tá? Eu vou fazer a graminha. Se o seu pincel estiver muito grosso, aí você não faz assim, porque tem que estar com o pincel mais novo, assim, vamos dizer, que ele fica com essa ponta mais fininha. Aí você, essa graminha é você treinar, tá? Eu faço como se fosse o cabelo do Cebolinha, um pra cá, aí depois um pouco pra cá, entendeu? E aí eu vou espalhando assim. O segredo é você dar uma tombadinha nela, não vai fazer ela reta assim, tá? Espetada pra cima, tá? O segredo é você dar uma viradinha pro lado, assim como, por isso que eu falo que é o cabelinho do Cebolinha, né? Porque, ó, tomba um pouquinho pro lado, tomba um pouquinho pra cá, pra ficar mais, ó, delicado, tá? Ah, e agora, como que a gente vai fazer com o pinheiro? Agora o pinheiro é só pra gente sombrear, então também toma cuidado porque ele é bem forte, tá? Então só vou usar ele. Vou até pegar um pouquinho de água aqui pra deixar um pouco mais diluído, ó. Eu vou usar ele só em cima, ó, pra escurecer um pouco mais aqui a parte de cima da grama. Embaixo do pé do coelhinho, ó. Só pra ficar mais escuro nessas partes, tá? Porque tá embaixo, aqui tem sombra, tá bom? Ó. Não esquecer de deixar o degradê pra não ficar muito marcado, de leve, porque eu não quero tampar o meu verde seco, né? Eu tenho que deixar as duas cores aparecer, mas sem tampar a outra. Tá vendo, ó? Então, ele acaba que fica mais escuro só em cima e fica delicado. Ah, e aí, vai puxar umas graminhas? Você pode puxar também, ó, umas graminhas de outra cor, ó. Tá vendo? Aí você vê quantas você quer puxar. Certo, ó? E aí aqui a gente já tem o nosso fundo. E aí, feito isso, a gente pode começar a pintar a nossa coelhinha. Bom, agora que a gente vai começar a coelhinha, nós iremos usar algumas cores aqui, mas de primeira, tá? Pra facilitar essa, vamos fazer de um jeito que não tenha que ficar mesclando na hora que a gente tá pintando ela, até porque é uma pintura iniciante também, e é uma pintura que eu também vou ensinar nas oficinas culturais que realizo aqui na minha cidade pela prefeitura, tá? Então lá a gente tem muitos alunos que nunca pintaram, então essa forma que eu vou fazer é uma forma que fica mais fácil, até porque o nosso tempo lá é limitado, então a gente não consegue terminar tudo no mesmo dia. Então, por tempinho curto, né? Então, dessa forma aqui, eu consigo estar administrando tanto para criança quanto para gente mais de idade, então fica mais fácil. Por isso que eu vou ensinar dessa forma aqui, tá? Mas se você quiser fazer do jeito que você costuma, beleza, tá? Só vou mostrar como que eu faço, tá? Aqui a gente vai pintar todo o corpinho dela, aonde essa cor, tá? Para depois a gente trabalhar os efeitos. Então a gente vai fazer tudo depois meio que já seco. A gente chama de sombra, luz a seco, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a base, tá? A estrutura do que vai por baixo. A gente vai usar cinza claro para preencher aqui do coelhinho, tá? Aqui você isola, a gente não vai pintar essa parte, tá? Não vamos. E não vamos pintar aqui também, tá? Aqui a gente não vai fazer e nem o rabinho, tá? A gente vai trabalhar a maior parte aqui com
essa cor, tá bom? Então, vou fazer uma parte pra vocês verem, tá? Pra vocês verem que é só preenchimento. Ainda esse algodão aqui é um algodão que ele não é bem lisinho, então ele é bem um pouquinho mais chatinho de pintar, tá? É o algodão cru, tem outros tipos, né? Esse aqui é um tipo mais grosso, tá vendo? Ó? Ele lembra até uma lona, tá? Então ele tem uma textura mais grossa, então a tinta trabalha um pouco diferente em cima dele. Ó, então eu vou preencher, o preenchimento é normal, tá? Só você tem que fazer de uma forma que fique bem preenchido. Então não adianta ter pressa, fazer mais ou menos, depois você ter que voltar e tampar. Você vai gastar mais tinta. Faça já preenchendo corretamente, sem deixar falhas, que aí você não vai ficar gastando tanta tinta. Eu falo isso porque às vezes já vi aluno pintando, que é iniciante, aí eles pintam assim, ó, meio falhado, e depois volta gastando a tinta de novo. Acaba que gasta mais tinta. Se ele tivesse feito já o preenchimento corretamente bem feito, não precisaria ficar depois voltando. E também acontece muito aquele efeito que o pessoal fala: ai, minha pintura ficou emborrachada. É porque acabou que você fez tanta camada de pintura, tanta preenchimento ali, ficou tão grosso, que sim, dá um efeito emborrachado, acontece muito, tá? Principalmente quando a gente tá pintando peça escura, isso é normal acontecer, tá? Porque a gente tá preenchendo bastante a base para que a tinta apareça quando é um fundo escuro. Aí no caso é normal, mas quando a tinta fica muito grossa aí, mesmo na pintura clara, é porque você colocou muita tinta, tá? Então às vezes não precisa, ó, que nem aqui, eu tô vindo com cuidado, fazendo bem certinho o preenchimento, ó, tampando todos os buraquinhos, porque esse tecido aqui, ele é danadinho, ele é cheio de vãozinho, por conta da trama da fabricação dele, da confecção dele, né? Então eu tenho que trabalhar no sentido. Eu sempre trabalho aqui, ó, no sentido da trama. Tá vendo que tá vindo meio que de lado? Então, se eu passo de outra direção, parece que não entra. Então, se você estiver trabalhando com tecido que é desse estilo, ó, veja onde que tá a trama e tenta fazer no sentido dela para preencher bem, tá? Então, ó, vou terminar de preencher e já mostro pra vocês ela preenchida. Ó, ficou assim. Então, eu não pintei a barriguinha, nem o rabinho e nem dentro da orelha, tá? Agora, vamos lá para que a gente vai fazer agora. Com tinta branca, eu vou começar a mexer aqui no rostinho, tá? Então, essa parte aqui precisa ser feito na sequência que terminou de fazer o cinza claro, tá? Eu vou pegar a tinta só de um lado do meu pincel, ó, tá vendo? Esse aqui é o C522, tá? Número 8. Não, 8? É, 8, tá? E aí, ó, coloco o lado que eu tô com a tinta. Deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês, ó. O lado que eu tô com a tinta. Eu vou fazer aqui uma voltinha do olhinho, ó. Então, venho aqui e faço uma voltinha, ó, vou esfumando, tá? Faço isso aqui desse lado também, ó. Com o lado do pincel que tá a tinta, ó, eu venho aqui e esfumo desta forma, tá? Vou fazer também agora aqui, ó, no focinho, tá? Pega aqui. Sempre com o pincel voltado pro lado que tá a tinta, tá? Ó, então agora mudei porque eu tô trabalhando desse lado aqui, ó. Tá? Agora desse lado também. E sempre, ó, movimento circular pra espalhar, tá? Pode ser que minha mão fique um pouquinho na frente, tá, gente? Mas é por conta que a posição, eu sou destra, então quando eu vou pra cá, acaba que eu tampo um pouquinho, tá? Então peço só a compreensão de vocês, mas, ó, é um movimento, ó, circular pra eu espalhar o branco sem deixar ele muito marcado, ó. Então eu pego a tinta, agora eu peguei no pincel inteiro, porque aqui é uma área grande, tá? Então, ó, peguei no pincel inteiro, tinta no pincel inteiro, essa parte como é mais arredondada aqui, ó, eu vou e faço esse movimento circular. Eu não chego na borda, tá? Ó, agora eu limpo ele. Ó, tirei o excesso. Vou pegar a tinta só de um lado pra fazer essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui. Tá vendo? Agora eu vou deste lado aqui. Certo? Ó. Lembrando que esse meu tecido aqui, ele deixa um pouquinho marcado, tá? É porque é o tipo do algodão, tá? Então eu tenho que trabalhar um pouco mais aqui pra eu remover a marca. Em tecidos mais finos é muito mais tranquilo, não fica tão marcado, tá? É que esse aqui realmente lembra muito aqueles tecidinho que você compra jogo americano, pronto, que vem desfiadinho na borda, muito parecido, tá? Ó, e agora eu vou fazer aqui, ó, a volta da boquinha. Então eu tiro o excesso aqui do meu pincel. Igual a gente fez no olhinho, ó, mas aqui em volta da boquinha. Aí eu trabalho aqui meu movimento circular só pra não deixar tão marcado, tá? Isso aqui é uma base, tá? A gente vai mexer ainda, não vai ficar assim não, tá? Isso aqui é só pra eu deixar marcado o fundo, tá? Não quer dizer que vai ficar desse jeito aqui não, tá? Eu vou pintar agora a barriguinha com branco, ó, pode pintar preenchendo tudo aqui com branco. E o rabinho também, tá? Então aqui, ó, é só você espalhar a tinta branca. E aqui também.
Agora que já foi feito o preenchimento dessa parte, ó, inclusive eu até dei uma borradinha aqui, mas depois eu vou consertar, a gente vai agora iluminar algumas partes que não foram, né, porque a gente só fez aqui essa parte aqui no focinho, né, em volta do olho. Agora a gente vai colocar iluminação em outras partes, tá? Tá, então pega o branco, eu peguei um pincel da 523 menorzinho, que é o 6, tá? Mas você usa o que você tiver aí, tá, que você já tem costume usar. Essa aqui é uma indicação só, sugestão. Então, ó, eu vou vir com o meu pincel de leve com a tinta branca, sempre de levinho, gente, porque já tá seco e a luz e sombra seca, ela tem que ser trabalhada com pouca tinta e aos poucos. E a sua mão tem que estar leve, tá? Ó, e aí eu vou trabalhar aqui na volta, em alguns pontos, ó, tá vendo? E a minha mão, ela sempre fica leve para eu conseguir fazer o degradê, porque agora não está mais molhado, tá? Então, você tem que trabalhar aos poucos. Você não pode ficar com a tinta esfregando no mesmo lugar. Por exemplo, uma coisa muito errada que é um costume de errar de quem tá começando, é ficar aqui assim, ó. Fica aqui fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. Quando vê, ficou um risco, tá vendo? Ó, não pode. A gente tem que trabalhar, ó, com movimentação circular e a mão leve pra gente conseguir trabalhar a tinta, um degradê, e ela suavizar aqui, ó. Se misturar com o cinza e ficar algo suave, tá? E não aquele riscão, tá? Então deixa eu até consertar aqui, porque eu só fiz assim pra vocês verem, tá? Deixa eu suavizar aqui um pouco essa parte, porque senão vai ficar só ali. Um pouquinho aqui também na volta, de leve, pra não ficar diferente, já que eu já fiz lá em cima. Ó, vou fazer aqui, no meu vou fazer aqui também da volta, ó. Um pouquinho. Não posso encostar na parte que tá do focinho, ó, ele tem que ficar longe, tá? Porque a gente vai fazer os pelinhos. Vocês me perguntam, às vezes querem saber como faz pelinho. Então aqui a gente tem bastante pelinho, tá? Então a gente vai fazer um pouco. É legal que vocês vão aprender como que eu faço, tá? Ó, aqui também, na orelhinha, também fazer o mesmo que eu fiz ali, tá? Então, ó, movimento suave, circular, pra fazer o degradê. Então, de leve. Agora eu pego mais um pouquinho e faço aqui, ó, nessa parte de baixo. Tá? Ó. Agora a gente vai dividir a mãozinha, tá vendo que a mãozinha tá até perdida aqui no meio, ó? Então a gente vem, ó, de levinho, ó. Eu vou dividindo aqui já pra aparecer a mãozinha, ó. Então, ó. Sempre de leve, movimento circular, pra gente conseguir fazer o degradê, ó. Ó, pra ficar suave. Vou pegar um pouquinho ainda pra fazer aqui, ó, nessa parte de baixo. Tirar o excesso. Ó, tá? Sempre com bastante cuidado, porque senão fica marcado, tá? Porque agora a gente não está com a nossa base molhada. A tinta tá seca, tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho de branco pra pôr aqui no meu pratinho. Ó, e aí eu continuo. Aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho, porque aqui é a parte que desce, ó, da barriguinha. Só que como tá mais escondidinho, ó, eu vou passar um pouquinho de branco aqui, porque depois eu vou dar um efeito com pincel de contorno. A gente vai puxar pelinho mesmo com pincel de contorno. Agora não, tá? Agora a gente tá fazendo só a base, ó. Põe um pouquinho de branco aqui pra fazer essa parte da costa. Lembra de suavizar. Aqui eu vou até arrepiar os pelinhos aqui, porque eu dei uma borradinha, né? Então, vou corrigir aqui um pouquinho. Ó, o pezinho também, ó. Eu vou saltar o pezinho aqui fazendo a iluminação nele, ó. Senão ele fica todo junto aqui, não dá nem pra ver. Ó, aí eu passo a tinta aqui. Agora é hora de pegar a tinta só de um lado do pincel pra fazer esse cantinho, ó. Pega a tinta só de um lado pra você conseguir curvar aqui, ó. Senão não fica ruim, né? Quando tá no pincel inteiro a tinta, fica ruim pra você fazer a curvinha, ó. Quando você pega só de um lado, fica bem mais fácil pra trabalhar. Então, ó, faz aqui, pega a tinta de um dos lados, ó, divide. Deixa eu fazer de uma forma que não atrapalhe pra vocês verem. Ó, dividir os dedinhos, né? Ó, tá? Agora a gente faz um pouquinho aqui desse lado. Lembra que quando seca, se necessário, vai ter que retocar. Vocês já sabem que a tinta, quem acompanha aí, eu sempre falo, a tinta depois que ela seca, ela dá uma apagadinha, né? Aí, se precisar, você retoca. Pra quem gosta de mais forte, a iluminação, né? Ó, dividir os dedinhos aqui também que tá segurando a cenourinha. Então, faz a iluminação ali também. Aqui eu só vou fazer um brilho, então um movimento circular aqui. Só um pouquinho pra dar uma iluminada. Ó, e aí a parte de iluminação já tá pronta, tá? Aí a gente vai sombrear. Agora pra sombra a gente vai usar essa cor aqui, ó, cinza, tá? Tem uma outra que é mais escura, talvez a gente use, tá? Tem essas duas, só que eu quero a cinza, não é a cinza chumbo não, tá? Talvez a gente use, vamos ver como que vai ficar, tá? Como eu tô pintando aqui e gravando, às vezes eu vou colocando algumas cores a mais se eu resolver que não ficou tão escuro, né? Às vezes precisa intensificar. Ó, tinta só de um lado,
Então, ó, vou trabalhar aqui nessa parte, ó, e vou dar umas puxadinhas. Essas puxadinhas, elas já ficam como se fossem os pelinhos, tá? Ó. Agora a gente vem, escurece aqui também, ó. Por quê? Embaixo do laço. Então, o laço está fazendo sombra nessa área aqui. Então, a gente precisa ter a sombra projetada. Então, eu pego a tinta só de um lado. E trabalho aqui, ó. Certo? Ó, fiz a sombrinha. Agora, a gente vai colocar a sombrinha aqui também, ó. Porque tem um pedacinho de sombra nessa área. Aqui também. Porque o laço tá na frente, tá? Tem lá sombra aqui também, porque tá bem na dobra, tá? Então, aqui a gente põe uma sombrinha. Vem puxando pra cima, sempre de leve, porque a gente tá fazendo sombra seca. Lembra que luz e sombra seca, a tinta é pouca, e sempre tomando cuidado, porque a nossa base já tá seca, e aí pode marcar, tá? Então, esse é o cuidado que você tem que ter, quando a gente trabalha com essa técnica de tudo já tá seco por baixo, tá? Ó. Mas se você quiser fazer molhado, é só na hora que você estiver pintando, de vez em você esperar fazer por etapas, como eu tô fazendo, você já vai fazer luz e sombra na hora que já passou o cinza claro, tá? Aí você precisa assistir a aula toda antes para você anotar a sequência das cores, tá? Que vai estar também na descrição desse vídeo. Eu sempre deixo as cores que eu usei na descrição, tá bom? Ó, vou pegar mais um pouquinho de lado, tirei um pouco do excesso, porque eu vou fazer uma sombrinha nesse cantinho aqui, ó. Pra parecer que ela é bem bochechudinho, tá? E aí essa parte, quando eu sombreio aqui desse lado, onde aqui a gente fez a iluminação, do lado sombreando, isso aqui dá mais volume para essa área. Ó, tá vendo? Ele dá mais volume. Agora a gente pega de pouquinho e com o movimento circular eu vou vir aqui, ó, continuando o volume. Não é pra você encostar aqui na borda, tá? Não é. É com uma distância mesmo, ó, pouca tinta. Muito pouca tinta, tá? Ó. De levinho. Aqui já é a cenoura que tá fazendo a sombra, então aqui você já pode encostar, porque aqui é diferente. A cenoura está sombreando o rostinho, tá? Aqui não, aqui a gente não pode encostar na borda porque a gente quer dar volume, porque a gente vai sombrear o queixo, então não pode ficar tudo junto, tá? Ó, agora eu vou vir pra baixo, sombreando aqui no queixo. Por isso que eu falei que tinha que ter a distância, tá? Ó, de um lado do pincel. Deixa eu só tirar o excesso de tinta. Ó, movimento circular para eu poder fazer sombreado. Só não posso esquecer que eu não posso passar onde eu fiz o branco. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou descer fazendo um volume desse lado de cá, ó. Ali em cima não, ó. Só aqui embaixo, ó. Pra dar um pequeno volume, igual eu fiz no rostinho, ó. Não encosta na borda, porque a gente já foi e fez ela de branco, tá? Pega na pontinha do pincel de leve. Dá uma divisão aqui só no cantinho. Ó, pra ficar assim. E agora você divide os dedinhos aqui, ó. De leve. Põe no cantinho de novo do pincel, só de um lado, divide desse lado aqui de cá. Então, aqui eu virei pra cá e aqui eu virei pra cá pra eu conseguir fazer, tá? E agora a gente vai sombrear aqui, ó, no cantinho de cima, pra dividir e separar essa parte da barriguinha ali, embaixo do pescoço, né? Tá vendo, ó? Assim você divide essas áreas, tá? Agora, tá vendo por que eu não encostei na borda? Porque tinha feito branco e porque eu vou sombrear aqui na área de baixo, que já tá indo pra perninha, tá? Ó, que é do lado da barriguinha. Sempre pouca tinta e trabalhar o efeito do esfumado, que é eu faço o efeito meio que fazendo movimento circular, né? Ó, aqui eu venho aqui embaixo também, porque a cenoura está fazendo a sombrinha aqui, ó, de leve. Eu aproveito para fazer essa parte aqui, ó, tá vendo o rabinho? Você vai pegar e vai sombrear aqui desse lado. Ó, movimento circular, esfuma isso aqui rapidinho. Eu tive que até dar uma pausa, que o meu vai ficar um pouquinho marcado, porque o meu cachorro estava gritando. Ai, gente, meu cachorrinho, ele não tava andando mais, aí voltou a andar, só que agora ele não consegue mais se levantar sozinho. Então, toda vez que ele cai, ele começa a gritar para alguém socorrer ele. Então, é um senhorzinho de 16 anos já. Ó, esfumei. Tá? Então, tem que esfumar na hora, porque senão fica marcado, tá? Ainda bem que eu consegui ajustar. Vamos lá. Ainda com a tinta só de um lado do meu pincel. Vou fazer aqui, ó, desse lado, porque a cenourinha está fazendo. Então, eu continuo aqui reproduzindo a sombra que eu comecei aqui embaixo. Também vem pra barriga, né? Então, ó, mantém, esfuma. Trabalha o movimento circular. Bastante cuidado. Ó, trabalha aqui. E eu vou dar umas puxadinhas de leve aqui, ó, bem de leve aqui pra trazer um pouquinho pra baixo. E vou manter aqui no lado de cima, ó, fazendo a sombra que a mãozinha tá fazendo nesse pedaço. Então, ó, só tomando cuidado pra não levar muito pra borda, tá? Ó,
Então, fiz aqui a sombrinha, tá? Desse lado de cá. E a gente vai agora acertar a mãozinha. Pra fazer a mãozinha, eu troquei por número 4, tá? Mas é a mesma referência, 523, ó. Vou fazer a sombrinha aqui da dobra. Aqui a gente continua, porque tá sombra da cenoura, então tem sombrinha aqui. Aí você pega ainda na pontinha do pincel, igual a gente fez do lado de cá, ó. Divide pra cá e esse pra cá, tá? Aqui a gente dá um volume, um pouquinho aqui. Não vai na borda, tá? Só um pouquinho de volume. E uma sombrinha desse cantinho de cá, ó. Mas ela é bem pequenininha. Então, a gente deu um volume nesse pedacinho aqui do bracinho, ó. Agora, a gente mantém agora pro lado de cá. Vou fazer a sombra aqui, ó, na volta da barriga. Porque eu já vou deixar essa sombra feita. Nós vamos puxar pelinhos. Então, a gente precisa deixar isso aqui já pronto, ó. Sombrinha do lado de cá. Aqui na perna aqui é mais escuro, porque tá escondido. Então, você sombreia essa parte do pé. Divide aqui, ó. Esse pedacinho. E entre os dedos, você sombreia também, ó. Vai dar uma divisãozinha aqui. A gente faz isso aqui do lado de cá também, ó. Divide aqui, ó. Essa parte branca. Do lado, né, da barriga. E escurece aqui, ó, entre os dedos. Aqui a gente fez branco, então a gente faz pro lado contrário. Não é junto, ó. Tô fazendo ao contrário do branco. Por isso que dá essa divisão bem projetada, né? Dá volume aqui, ó. Nos cantinhos, tá? E aqui, ó. Sombrinha aqui, ó. Nessa divisão do pé, ó. Então, dividir, tá? Aqui eu faço um pouquinho de sombrinha só bem leve aqui, porque a cenoura está na frente. E a parte de sombra, só tem mais um pouquinho aqui, bem aqui embaixo do queixo, ó. Bem de levinho. E eu posso deixar marcado a sobrancelha, tá? Ela tem uma sobrancelhinha. Então, ó, eu posso deixar marcadinho, ó, essa parte aqui em cima, ó. Pra cima da onde você fez o branco, ó. Você vem e faz uma marcaçãozinha assim, esfumadinha, com o cinza, tá? E aí, essa parte da sombra e luz dela, a base já tá pronta. Depois a gente vai puxar pelinhos, tá? Vamos agora preencher a cenoura, que é na segunda parte maior aqui do desenho, né? Então, eu gosto de pintar sempre tudo, preencher do maior pro menor. Então, vamos pra cenoura. Ó, pra gente fazer a cenoura, eu acho que o laranja tá muito forte. Eu não quero usar ele tão, assim, forte desse jeito. Eu vou misturar um pouco com o branco, tá? Então, ó, vou pôr aqui meu pratinho. Aí, eu pego uma certa quantidade. E aí, metade dessa quantidade aí eu vou pôr de branco, tá? Ó, metade, tá? Vou pôr um pouquinho de água e eu vou misturar, porque minha tinta tá grossa, muito grossa, tá, gente? Por isso que eu coloquei água, muito, muito grossa. Então, por isso que eu tô... Outro dia eu esqueci meus potinhos meio abertos aqui enquanto tava pintando, e aí eu não fechei totalmente certinho e acabou que a minha tinta ficou grossa. Então, prestem atenção na hora de fechar, fica a dica. Ó, vou preencher, tá? Essa cor aqui, tá? E aí eu vou preencher toda a cenoura. Então, ó, preenchi. Agora presta atenção. Eu vou pegar o branco pra dar um efeito aqui, tá? Eu vou trabalhar com ele só de um lado. Então, eu pego a tinta, já lavo meu pincel pra ele não ficar tão impregnado. Põe aqui, ó, na pontinha do pincel. E eu vou fazer uma iluminação aqui na volta, pra dar um volume. Sabe aquelas... Ele não é lisinho, né? Ele é onduladinho, né? Então, a gente vai fazer um pouco disso aqui com o branco. Principalmente onde eu já fiz os risquinhos, né? Deixei marcado. Então, eu dou um volume com o branco na volta. Tá, ó. Na volta. Então, você vem e puxa um pouquinho. Faz aqui, ó. Do lado de cá também. Puxa um pouquinho pra dentro, tá? Agora, damos uma distância. A gente pula um pouquinho pra cá e vai iluminar bem nessa área aqui do meio, ó. Pega o pincel de lado e faz a iluminação bem na área do meio. De leve, tá? Tem um lugarzinho que a gente vai deixar um pouquinho mais forte, mas por enquanto você pega a tinta, ó, e trabalha com ela aqui só nessa parte do meio. Minha dificuldade aqui é que o meu tecido, ele marca bastante, tá? Então, ele não deixa eu movimentar tanto o pincel em cima dele, porque ele é bem grosso. Então, quando eu saio a trama dele é pra cá, e agora eu tô fazendo ao contrário, bem ao contrário. Então, ele é bem chatinho por conta disso. Ó, iluminei o meio. Agora, eu vou deixar um pouquinho mais iluminado. Vou lavar meu pincel pra pegar a tinta só de um lado. Ó, agora, eu vou iluminar só nessa parte aqui, ó. Ele vai ficar mais forte aqui. A luz tá pegando mais aqui, ó, nesse ponto aqui.
Então eu venho e bem onde eu coloquei os detalhes dos nervurinhos, né, os risquinhos, eu vou dando uma separadinha. Não vou fazendo reto até chegar lá embaixo, não. Você tá vendo que eu tô dando umas pausas aqui onde tem os risquinhos, ó. Tá? Então ele vai ficar bem mais iluminado nessa parte. Agora, eu vou fazer uma sombra do lado de cá. E pra eu fazer essa sombra, eu vou usar o cerâmica, tá? Tem que tomar cuidado porque ele é muito forte, tá? Eu vou pôr ele no prato, lavar meu pincel e trabalhar com ele só de um lado. Então, ó, eu pego aqui na pontinha e eu vou trabalhar, ó, do mesmo jeito que eu fiz o branco, agora deixando a borda, não encosta na borda, ó. Assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer de uma maneira que vocês vejam sem eu tampar, ó. Não encosta na borda, tá? Ó. Tirar o excesso. Eu não vou encostar na borda, ó. Tá distante. Certo, ó. Tá? E aí vou manter até chegar lá embaixo, ó. Aí ele vai ficando mais estreito, né? Conforme eu vou descendo aqui, ele vai estreitando. Mas tá vendo que eu tô mantendo uma borda aqui, que eu não tô chegando na borda? Tá? Importante. Pra dar o volume. Pra ele parecer que ele é um objeto arredondado, né? Então, eu não chego na borda. Agora, eu pego minha tinta na pontinha e começo, ó, a fazer os risquinhos. Eu posso até pegar um outro pincel pra ficar melhor, ó, só pra fazer os risquinhos com pincel de contorno, ó. Aí eu molho, né, porque tem que deixar minha tinta diluída e, ó. Aí eu trabalho uns risquinhos aqui. Aqui até deu uma entortada. Vou mostrar pra vocês que dá pra arrumar, tá? Aqui eu dei uma envergada aqui feia aqui, ó. Aí eu venho, pincel sem nada, esfumo, pego meu laranja que eu misturei, ó. E aí eu consigo consertar. Dá pra mostrar pra vocês que tem conserto, que não precisa ficar desesperado, não. Ó, aqui. Isso aqui é pra dar aquele aspecto que a cenoura tem, né? Ela tem essa textura, tem toda enrugadinha, toda cheia de vãozinhos, né? Então, ó, assim a gente consegue deixar ela com esse aspecto, tá? Tá vendo que o branco sumiu aqui, gente? Eu falei pra vocês que o branco some, né? Então, eu vou pegar um pouquinho agora, só pra corrigir a lateral. Um pouco de branco. Só pra fazer aqui a iluminação que ela tinha na lateral. E sumiu já. Vou pegar um pouquinho mais. Realmente some, tá? Porque vai clareando conforme a gente tá mexendo. A tinta vai sumindo mesmo. Aí a gente precisa retocar. Ela clareia conforme ela vai secando, né? Principalmente parte de iluminação e esse tecido aqui, que são muito grossos assim, parece que ele chupa a tinta assim e ela clareia tanto que some, tá? Ó, então com isso a gente consegue dar esse volume pra cenourinha, tá? Agora a gente vai fazer as folhinhas dela. Para a folha, a gente vai usar de base verde kiwi. Então a gente preenche tudo, tá? Então você vai vir, ó. Vai preencher toda essa folhinha usando o verde kiwi. Ah, Pri, eu não tenho. Mistura a cor que você tiver aí, ó, verde abacate, verde folha. Mistura com branco pra chegar nesse tom de verdinho mais claro, tá? Porque a gente precisa de um verdinho mais claro, tá? Então, esse tom aqui, ele fica muito bom, tá bom? Aí preenche todas. Então, preenchi as folhas. Agora eu vou pegar o branco, tá? Deixa eu pegar ele aqui. E aí, de um lado só do pincel, vou pegar a tinta e vou iluminar, ó. Eu vou iluminar mais do lado da esquerda, porque é onde tá pegando mais iluminação, né? Então, ó, então eu pego o branco e dou uma esfumada do lado da esquerda, nas folhas, tá? Então, primeiro você vai pegar e fazer isso aqui nelas. Aproveita que tá molhadinho, né? Então é mais fácil. Aqui também, ó. Ah, e o que tá embaixo da minha sacolinha, gente? Já tem um vídeo aí no canal que eu falo que eu preparo uma base. Aqui eu tenho um MDF, tá? Um MDF que tá aqui embaixo. Eu só não passei a cola permanente nela porque ela tá justíssima aqui dentro, tá? Ela praticamente quase que não entra, mas aí coube como se fosse uma luva. Bem apertadinho, então não precisou passar cola permanente. Porque às vezes chega a gente perguntando o que tá por baixo, como que você faz pra não passar a tinta do outro lado. Tem uma base aqui embaixo, gente. Senão realmente passa do outro lado e vaza na parte de trás da bolsinha. Então tem que ter uma parte de por dentro. Eu não ponho papel porque papelão, assim, não fica muito bom não, tá? Então, é uma madeirinha mesmo por dentro, tá? Ó, vou passar o branco aqui pra dividir esse meinho. Aqui também. Esses três da frente, tá? Porque eles estão mais pra frente, então eu quero que eles pareçam que estão mais perto mesmo. Agora eu vou pegar verde pinheiro
e vou trabalhar a sombra, tá? Então, eu pego um pouquinho, faço a divisão aqui, ó. E desse lado de cá, eu vou sombrear, tá, ó. Depois a gente vai contornar, mas, ó, eu posso vir com esse pincel aqui, que ele é maravilhoso, C522. Esse aqui é o número 2, mas o 0 também. Eles são tão fininhos, ó, que eu posso até contornar com ele, ó. Eu consigo dar acabamento pegando ele de lado. E olha só, eu consigo dar acabamento contornando com esse pincelzinho. Olha que bacana. Olha que legal. Esse pincel aqui é um dos meus preferidos, tá? Essa referência aqui do C522, o 0 e o número 2 dele. A numeração, muito boa, tá? Vale a pena. Pra quem quiser, entra lá no site da Castelo, tá? Coloca no Google aí, se der eu deixo aí o link deles, mas se você colocar lá Pincéis Castelo no Google, vai sair o site oficial. E eu tenho cupom de desconto, tá, gente? Pra vocês quiserem usar, vocês ganham 10% de desconto no final da compra. Usa lá o Prica10, tá? Que aí você ganha desconto, 10% na sua compra. Já é uma coisa, já ajuda, né, gente? Então, aproveita, pode usar lá meu cupom, tá? Ó, e aqui eu vou dando acabamento, gente. Nas folhinhas aqui, ó. Essa de trás, aquela mais escura. E aí eu vou escurecer um lado, né? Igual eu fiz essa daqui. Dou um acabamento. Depois eu posso tá contornando. Com bastante cuidado, aí eu vou fazendo em todas, tá? Aí eu repito o processo nas outras. Vamos lá para a orelhinha, tá? Porque a folhinha, ó, repite o processo com as outras, tudo igual, tá? E a gente vai agora para a orelhinha. Eu vou usar, é uma sugestão, você pode usar a outra combinação. Eu vou usar o rostinho de boneca com rosé. Ah, Pri, eu não tenho. Você pode usar o rosa bebê com rosa chá. Só que essa cor eu vou usar no laço. Por isso que eu não quero usar, ó, porque são diferentes, tá? Depois eu vou escurecer um pouquinho mais, depois no laço também. Mas aí, é só você trocar a cor do laço depois, tá? Se você quiser usar essa dentro da orelhinha, você só vai adaptar e trocar a cor do laço, tá bom? Pra não ficar tudo igual. Então, primeiro eu preencho com rostinho de boneca. Tá? É só preencher. Então, ó, preenchi. Na sequência, eu pego o branco, ilumino do lado de cá, ó. Desse lado de cá, na direita. E na esquerda, eu vou sombrear com o rosé. Ó. Aí eu pego o rosé e eu faço essa sombrinha do lado de cá. Tiro o excesso, movimento circular para fazer o degradê. Agora eu faço aqui também. Ó, tinta branca. Já passei o rostinho de boneca. Aqui eu tô iluminando um pouquinho. E vou pegar o rosé agora pra fazer a sombra, tá? Essa parte aqui tem bastante sombrinha, tá? Então, ó, você vem aqui. Espalha bem. E faz essa sombra aqui, tá? Bom, aí a orelha já tá feita. Nós vamos agora pro lacinho. Pra fazer o lacinho, então, ó, eu vou usar o rosa bebê, né? Como eu disse, é opcional. Você pode fazer a cor que você quiser. Pode ser a cor que você mais gosta, azul. Faz do jeito que você quiser, tá? Eu, como adoro um rosa, eu vou fazer de rosa, porque eu amo rosa, tá? Então, preencher aqui, pra gente já trabalhar esse laço. Então, ó, preencho. Agora eu vou trocar de pincel. Bom, eu vou sombrear primeiro, tá? Vou pegar meu rosa chá, pegar a tinta só de um lado do pincel. Primeira coisa que eu vou fazer é sombrear essa parte aqui de baixo. Só que como tá bem molhado, a minha tinta, ela não fica tão forte, tá? Depois que secar eu vou retocar. Mas, ó, tanto que ela fica, ó, com volume aqui, ó. Parece que eu tô colocando tinta e tá ficando grosso, tá? É porque tem tinta por baixo. E esse tecido aqui, ele é bem grossão, então a tinta fica mesmo uma camada grossa aqui em cima, ó. Então, ó, fiz aqui a parte do buraquinho, né, do laço, a dobrinha. Agora eu vou fazer esse lado também, do outro lado. Vou fazer o volume aqui na lateral, dando a distância. Desse lado de cá também. Ó, tá? Eu não cheguei na borda. Aqui, ó, também. O meu desenho, ele tá pequeno, então lembra que eu falei, quem acompanha meus vídeos, que eu falo que quando o risco é menor, é mais complicado por causa do tamanho, tá, gente? Por isso que eu falo. Fica bem mais chatinho de mexer. Vou pegar o branco agora e começar a iluminar, tá? Vou iluminar aqui nessa parte aqui de cima.
Ó, vou iluminar aqui, nessa parte também. Ó, desse lado. Peguei meu pincel menorzinho, porque como é pequenininho, é mais chatinho de trabalhar. Fiz aqui a iluminação. Vou dar uma iluminada aqui do lado da onde eu fiz a sombra pra dar o volume. É do lado, não em cima, tá? Ó. Na distância que tem de uma pra outra. Isso aqui dá um pouco de volume. Não tá aparecendo muito, como eu disse, porque o meu tecido está muito molhado de tinta, então eu vou ter que esperar secar pra retocar, ó. E do lado de cima, da onde eu fiz a sombra aqui do buraquinho do laço, ó, eu tô fazendo uma iluminação, ó. Daí, essa área aqui, eu vou retocar toda, tá, gente? Eu vou esperar secar e eu vou retocar. E vocês vão ver como que fica retocado, tá? A seguir eu já vou até mostrar como que ficou retocado, tá? Ó, retoquei o laço, tá? E ficou assim. Precisei retocar porque tinha ficado muito clarinho porque estava molhado, tá? Bom, agora a gente vai mexer com a boquinha e depois o nariz, tá? E depois o olhinho pra gente começar a mexer nos pelinhos, tá? Bom, dentro da boquinha você vai passar vinho. Nessa parte aqui. Então, pega um pincel bem pequenininho pra você conseguir, caso você esteja fazendo o risco também pequeno, como eu, tá? Então, aí precisa ser um pincel menor. Então, ó, preenchi. O dente a gente vai passar branco, né? Tinta branca nesse dentinho. Perdão, gente. Ó, preenche de branco. A linguinha e o nariz, como são os dois, são rosa chá, por isso que eu deixei por último. Que aí eu posso passar na língua. E já passo no nariz também. Porque aí eu já tava mexendo, né? Então, já faço aqui as duas partes. Vou pegar o branco pra iluminar a pontinha da língua, ó. Na parte de cima dela aqui, ó. Eu faço uma iluminação pra ela destacar. E faço uma iluminação também, ó, na pontinha do nariz, ó. E aí, com o vinho, eu posso pegar um pouquinho dele, ó. E sombrear um pouquinho aqui abaixo do nariz, ó. Bem de leve. Ó, bem de levinho. Certo? Agora a gente vai fazer o olhinho. O olhinho tem uma pequena parte ali que é branca. Aí a gente já faz, tá? Esse pedacinho de trás aqui, ó. É branco. Então, você já faz ele. Aí, agora usando aquele pincel pequenininho, nós vamos preencher a parte aqui da cor do olhinho. Peguei o número 0, olha o tamanho desse pincel. É super, muito assim, muito bom pra fazer esses detalhes pequenos, tá? É o C522, tá? Então, ó, preencho com azul celeste, tá? Esse tom de azul aqui, ó. Azul celeste. Mas, como eu disse, né? Você pode alterar e fazer da cor que você mais gostar. Então, ó, preencho com azul celeste. Preencho aqui o outro também. Deixar os dois iguais. Agora a gente vai pegar branco pra fazer uma iluminação. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, desse lado aqui, ó. Ilumina bem aqui nesse ponto. Ó, põe a tinta branca bem na pontinha do meu pincel, ó. E ilumino essa parte. E do lado de cá também, ó. E com o azul marinho, nós vamos sombrear. Só que pra sombrear agora eu vou usar meu pincel de contorno mesmo, tá? Pra não ter perigo. Vamos dar um zoom aqui pra gente poder enxergar mais pertinho. Ó. Eu pego aqui com o azul marinho, ó, e puxo aqui do cantinho. E daqui eu puxo pra cá, ó. De levinho. E já faço o meu contorno aqui de acabamento, ó. E aí vou repetir o processo do lado de cá também, ó. Faço puxadinho. E daqui eu puxo pra cá, ó. E já dou também um acabamento, tá? Agora a gente vai preencher a parte preta. Aí eu posso usar aquele pincel pequenininho de novo, né? Porque aí é só preencher, ó. Essa área aqui, ó. Preenche tudo de preto. Dos dois lados. Ó, preenche um lado e preenche o outro lado também. Ó, fez isso, ó. Preenchi. Eu vou pegar o branco. Vou fazer aqui a luz, a bolinha de brilho, né? Do olho.
Vou dar pontos de luz aqui também, ó. Embaixo. E depois eu vou trabalhar mais luz. Só que antes disso, eu quero fazer o contorno da volta. E aí eu diluí o preto com Fashion Colors preto, que é essa tinta aqui da Acrylex também, é tinta de tecido, só que ela é bem mais diluída, pra fazer tie-dye. Tem gente que pinta em seda, mas eu nunca pintei, mas tem gente que faz, né, aqueles tecidos mais esvoaçantes, que eu esqueço o nome, tem vários, e sempre some o nome deles na minha cabeça. Mas tem gente que usa também pra fazer essas técnicas, a Fashion Colors. Eu uso mais pro tie-dye e pra diluir minha tinta. Então eu gosto de diluir o preto no preto, ó. Então, ó, vou fazer aqui com o pincel C600, número 00, que é esse aqui, ó. E eu vou trabalhar aqui, ó, contorno da volta, que é o único lugar que a gente vai contornar com o preto, é essa parte do olho, ó. Então é a única área que vou contornar com preto, tá? Pra destacar, ó. Aí eu vou puxar os cílios, sempre de dentro pra fora. Repito o processo do lado de cá. Pra ficar igual, prestando atenção, tá? Pra você deixar igual o tamanho. Às vezes a gente tira o risco, eu tirei o risco aqui, e dei uma entortadinha, aumentei um dos lados, então tive que arrumar. Porque na hora que eu tava riscando o carbono, ele deu uma andadinha, e aí um olho ficou diferente do outro. É pouca coisa, mas ó, dá uma diferença grande, tá? Quando a gente finaliza. Então, tem que prestar bastante atenção. Aqui embaixo. Ó, tá? Feito o olhinho. Eu vou deixar isso aqui secar, depois a gente trabalha mais uma iluminação, tá? Olha, isso aqui, pelinho caiu. Sorte que não é... Eu já tinha me assustado aqui, achando que era a tinta que tinha caído, ó. Então ficou assim, tá? Agora, a gente vai trabalhar uns acabamentos aqui, pelinho, tá? Contorno. Então, preste atenção nas cores que eu vou usar pra cada detalhe. Então, ó, eu diluí o cinza com um pouquinho do preto aqui do lado, tá? Se você quiser, você pode usar o chumbo, tá? Mas aí eu peguei a própria tinta que tava aqui pra não desperdiçar, então eu misturei aqui. E tá diluído, porque a gente vai fazer pelinhos, tá? Então presta atenção. Eu sempre faço o pelinho, ele como se estivesse contornando, mas ele sai um bocadinho pra fora. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Presta atenção como que eu faço, ó. Eu saio do contorno e nisso eu dou uma puxadinha de leve pra fora. Não é muito, tá? É um pouquinho, ó. E tenta fazer o mais fininho que você conseguir, tá? Na pontinha do pincel. Então o pincel agora é muito importante. Porque se você pegar um pincel muito grosso, isso vai influenciar num pelo bem grossão, tá? Então a escolha do pincel agora é importante. Eu tô usando o meu C600, tá? Ele é bem fininho, ó. E aí eu vou trabalhar aqui nessa volta, ó. Até aqui na sobrancelhinha também, ó. Aqui eu vou até escurecer um pouco mais, porque senão não vai aparecer, ó. Aí eu pego um pouquinho mais, misturo mais com um pouco de preto, ó. Pra aparecer, ó. Tá vendo? Pra ele destacar um pouco mais. Aqui no finalzinho, ó. Eu puxo aqui. Ó. E aí tem esses daqui da cabecinha dela aqui, ó. Ele tá meio levantadinho, né? Ó. E aí eu vou fazer na volta toda. E nisso eu também vou intercalar com alguns branquinhos. Tá? Uns pelos branquinhos, intercalando pra ficar bonito também, ó. E nisso aqui eu vou fazer em toda a volta. Ó. Tá vendo? Eu faço e sai um pouquinho pra fora, tá? Ó, a orelhinha também, ó. Na orelhinha eu faço mais curtinho, ó. Mais justinho. Ó. Então, esses pelinhos é treino, gente. Só toma cuidado pra vocês não arrepiar, senão fica parecendo que ele tomou um choque 220, tá? Se você puxar muito pra cima aí. É como se você estivesse contornando e você dá uma pequena saidinha pra fora, ó. Sempre de dentro pra fora, ó. Entendeu? Aqui a gente faz também na volta, do lado do... onde a gente pintou de rosa, aqui da rosé, né? Que eu usei. Isso aqui é só pro coelhinho, pro pelo do coelhinho. As outras coisas a gente vai, as outras partes a gente vai contornar com outras cores. Que nem aqui na boquinha, ó. Aqui eu vou pegar um pouquinho desse cinza e vou pôr um pouquinho mais de preto, só pra ele ficar um pouquinho mais escurinho, pra eu poder contornar. É cinza, só que é um pouquinho mais escuro, ó. Pra eu poder contornar aqui, ó. Tá? Pra dar o acabamento aqui nessa parte. Aí eu já divido o dentinho. Contorno a volta da minha boca também, pra dar um acabamento, ó. Um pouquinho aqui embaixo do nariz, só pra dar um acabamento, tá? Ó, aqui eu já volto dos pelinhos, ó. É só na boca que eu escureci um pouquinho mais, tá? E aí eu vou continuar com essa misturinha do mais claro aqui, ó, fazendo os acabamentos. Ó, aqui eu já não vou contornar, aqui já não vou fazer pelinho, aqui já é mais contornado, ó. Se você fizer aqui vai ficar feio, aqui é mais a mãozinha. Então você tem que fazer mais contornado, ó. Lá no pé também, mais contornado. Aí no rabinho a gente já puxa, ó. Ó, no rabinho a gente já faz os pelinhos, entendeu? E aí eu vou continuar fazendo aqui e já trago pra vocês verem. Ó, eu fiz aqui na volta, tá vendo? Eu não mexi na barriguinha porque a gente vai mexer nela agora, tá? Vou pegar a tinta aqui que eu diluí, né?
E eu vou fazer alguns pelinhos, ó, na barriguinha, no sentido, ó, sempre no sentido que a gente tá, ó, puxando pra cá, tá? Então tem que prestar atenção também nisso, ó. Ó, pelinhos fininhos, pra sair delicado. Não vai deixar isso aí muito marcadão, ó. Então eu pego, dou até uma diluída mais na minha tinta, ó. Pra fazer de leve. Ó, pra puxar os pelinhos, tá? Agora, eu vou pegar tinta branca pra diluir ela também. Porque a gente vai fazer os pelos brancos agora, tá? Então, eu vou precisar diluir a tinta. E aí, ó, presta atenção pra você ver. Agora, com a branca, eu saio aqui um pouco pra fora. Ó, tá vendo, ó? E aí eu puxo algumas aqui, ó, do lado de dentro também, ó. Só que a tinta tem que estar diluída, senão sai grosso, tá? Ó, aqui também sai um pouquinho pra fora. Nesses pelinhos aí, tá? Ó. E aqui, você pode fazer agora alguns aqui também, ó. Lembra que eu falei que a gente ia intercalar? A gente vai intercalar alguns pelinhos branquinhos aqui, ó, onde a gente fez. Ó, ele fica bem bonitinho quando a gente coloca eles também aqui, ó. Minha mão vai ficar um pouquinho na frente, gente, porque na esquerda ninguém merece. Quando eu vou mexer com pintura na esquerda, na direita eu amo, mas na esquerda é a coisa mais esgramada. Ó, então eu vou colocando os pelinhos aqui, intercalando, ó. Ó. Aí você vê quando você vai colocar, tá? Isso aqui é só pra dar um volume e fica bonito também, né? Pra não ficar tudo cinza. Ó, aqui na testa também fica bem bonitinho se você colocar. Olha, eu esqueci aqui, ó, de fazer a volta. Tá? Então você vê a quantidade que você vai colocar aí, tá? A minha ficou assim, tá? E agora eu vou contornar a cenoura com cerâmica diluído, tá? Que foi a cor que a gente usou pra sombrear. Então eu diluí ele e agora eu só vou dar o contorno da volta da cenoura. Pra dar acabamento, tá? Já a folha, lembra que a folha eu testei com o pincel? Então a folha não vai precisar, porque a folha já tá contornada porque eu fiz com o pincel mais grosso, tá? Pra mostrar pra vocês que dava pra trabalhar com aquele pincel. Ficou um pouquinho mais grosso ali, mas não tem problema. Ó, tá? Então contornei. E o laço vai ser a cor, depois, a cor mais escura que você usou, tá? Então no meu caso aqui é o rosa chá. Só que eu vou pôr um pouquinho de vinho, pra ficar um pouquinho a coisa mais escura, só pra mim poder fazer o contorno, tá? Então como a maior parte da sombra do lacinho foi rosa chá, eu peguei aqui agora o vinho. Coloquei um pouquinho no meu rosa chá, pra eu poder fazer o contorno, tá? Porque é um pouquinho a coisa mais escura pra destacar. Ó, então eu venho e contorno com essa misturinha. Diluir, tá? Senão o negócio não desliza, tá bom? Ó, aí, ó. Aí o detalhe aparece, né? Eu vou aproveitar essa cor, vou até contornar o narizinho aqui em cima, ó. Eu acho que tava meio apagado o contorno dele. Ó, até fica bem mais bonito. Vou contornar a língua aqui também, só pra dividir ela um pouquinho. Aí. Mas tá faltando um negócio, né, gente? O que será que tá faltando? Tá faltando aí, quero ver quem vai saber. Tá faltando o bigode do coelho, né, gente? Não pode deixar de ter. Então, o bigodinho do coelho é o mesmo cinza que eu usei, né? Mas o meu já secou, então vou... Agora, pra facilitar, todas as minhas cores já secaram. Eu vou pegar o cinza chumbo mesmo e vou diluir ele pra puxar o pelinho, tá? Mas é porque a minha tinta secou, então não dá nem pra fazer a mistura aqui. Então, mais fácil eu pegar o cinza chumbo. Mas você pode pegar o cinza e pôr um pouquinho de preto, tá? Porque eu só tô usando o cinza chumbo aqui só pra fazer o bigode. Então, se você não tem, não precisa comprar só por isso não, tá? Ó, agora eu vou puxar o bigodinho, saindo um pouco aqui, ó, pra fora, né? Eu não gosto de riscar, mas aqui no meu caso eu risquei, então eu tenho que tentar acertar direitinho onde tá a marca, tá? Eu não gosto porque às vezes a gente não consegue acertar o lugar, tá? E quando a gente não acerta o lugar, fica marcado, né? Então, por isso que eu dou a dica pra vocês, não risquem o bigode, se vocês não conseguem acertar onde tá o risco, tá? Porque é mais difícil. Eu até vou virar aqui, ó, porque essa mão aqui, na esquerda, eu apanho bastante, tá? Então, eu vou pegar aqui só pra sair certinho onde tá o risco. Mas é isso, se você não consegue também,
não risca o bigodinho, pra você fazer ele aonde você quiser, tá? Porque senão fica aquele negócio, fica marcado. Ó, tá vendo? E aí o bigodinho dela tá feito. E agora eu vou fazer mais um pouquinho de iluminação no olhinho. Vou dar um zoom pra mostrar pra vocês que é um negocinho mínimo, mas eu gosto de dar um brilho no olhinho nessa parte preta aqui, ó, tá? Então olha aí, eu pego uma isquinha de branco, assim, bem pouquinho, tem que estar seco, ó. E... deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. E eu faço um brilho aqui, ó, na parte... não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas ó. É que a área aqui tá muito pequenininha, mas ó, eu faço esse esfumadinho aqui, ó. Esse aqui não ficou muito bom. O outro, eu falei pra você, na esquerda é uma coisa, na direita é outra, né? Mas aí, é só eu consertar um pouquinho onde ficou muito grosso com o preto. Mas ó, tá? Então eu faço essa... deixa eu tentar fazer com line. Esse brilho aqui, ó. Só que como o meu risco ele é tão pequenininho, fica até difícil de transitar num espaço pequeno com o pincel. Mas ó, fica assim. E aí, gostaram? Comenta aí que eu quero saber se você gostou. Não esquece também, gente, de assinar seu trabalho. Esse risco, ele vai estar disponível, como eu disse lá no início do vídeo, no nosso grupo VIP do WhatsApp. O link vai estar no comentário fixado abaixo desse vídeo. E também no canal da bio do meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui. Dentro do meu Instagram, na bio, se você reparar, tá escrito lá Prica, Dicas e Conteúdo. Isso é um canal dentro do Instagram. Você clica no nome que você entra no canal e você consegue ver nossos riscos das aulas aqui do canal, tá? Se você gostou, apoie o vídeo deixando seu like, se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber aviso das próximas aulas. E a gente se vê na próxima.